há uma regulamentação federal para a profissão do psicopedagogo. Isso não quer dizer que os profissionais que não têm uma lei que regulamenta aquela profissão, eles não são profissionais ou não podem atuar. Não. Eu sou a Karine Diniz, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, simples assim. Então, levando em consideração que ela surgiu em 2008, levando em consideração que é uma área, uma atuação prática relativamente nova, né? Nós vamos agora falar alguns pontos sobre o que é, né, a profissão, o que é a profissão regulamentada, o que é a profissão livre de exercício no território nacional, para entendermos se o neuropsicopedagogo precisa ou não precisa se associar a alguma instituição, ter um registro para poder atuar, tá bom? Então, bora lá. Bom, vamos entender então como funciona um pouquinho. Agora nós vamos sair de neuropsicopedagogia e vamos para direito do trabalho, talvez, né, uma área um pouco mais, não a minha expertise. Mas vamos lá. Para a gente entender, a gente precisa entender o que são registros profissionais, que são órgãos, né, fiscalizadores que detêm, né, a partir de uma lei federal que dá esse poder para ele, né, que detém o poder de registrar, regulamentar e fiscalizar algumas profissões. Bom, no Brasil nós temos um sistema de leis, né, um pouco moroso, para não dizer muito moroso, né? Então, assim, como funciona para a gente ter uma lei no nosso país? Então, ela vai ser enviada, se for uma lei federal, né? Ela vai lá para o Congresso Nacional, aí eles vão fazer as votações, né? E vai e volta, e vai para a Câmara dos Senadores, não sei muito bem esses trâmites, mas acontece alguma coisa assim, e até a pauta, né, a matéria legislativa estar de acordo, né, ela vai sendo trabalhada e aí vai ser enviada para o presidente da República dar, né, a homologação dessa lei, promulgar essa lei, né, para ela valer. Mas isso tem um caminhar muito moroso, né, muito moroso. E muitas profissões no Brasil que têm as suas matérias legislativas para ter uma profissão regulamentada, elas ainda não conseguiram a sua regulamentação por algum motivo. Vamos falar de uma prima irmã nossa, né, uma profissão prima irmã, que é a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela já está no Brasil desde a década de 70, olha só. Psicopedagogia, década de 70, neuropsicopedagogia, 2008. E a psicopedagogia, ela tem lá uma lei, se não me engano, de 2012, que está tentando tornar uma profissão de psicopedagogo uma profissão regulamentada. E essa lei, ela vai e volta, e ela não foi aprovada. Então, não há uma regulamentação federal para a profissão do psicopedagogo. Isso não quer dizer que os profissionais que não têm uma lei que regulamenta aquela profissão, eles não são profissionais ou não podem atuar, não. Entendendo o nosso sistema, né, moroso aí, nosso sistema legislativo moroso, essa morosidade, o próprio Ministério do Trabalho, ele tem um órgão, né, tem uma classificação para já dar uma primeira legalização mais rápida, mais quase que fosse um instantâneo ali, um miojo, né, para que possam os profissionais atuar com aquela profissão ela vai ser livre para atuação no território nacional. Por quê? Lembrando, né, o Brasil é uma república, né, federativa, e a gente só pode criar lei para o Brasil, então eles não podem dizer que é lei para outros lugares. Então, por isso que a gente frisa no território nacional. E essa classificação chama Classificação Brasileira de Ocupações. Por que ocupações? Porque eles chamam as profissões de ocupação antes delas serem legalizadas como profissão, tá? Mas mesmo assim não tira o mérito de ser chamada profissão, tá bom? É só por uma questão de termos legais, termos técnicos legais, tá? E aí, o que acontece? Quando você tem uma profissão nessa
classificação de ocupações, quer dizer que aquele profissional ele está apto a desenvolver aquelas atividades em qualquer lugar no território brasileiro, tá? E aí, o que ele tem que entender, o profissional? Ele tá apto, mas ele precisa ter a qualificação para exercício daquela profissão. Por exemplo, vou falar da profissão de pedagogo, né? Eu sou pedagoga, então eu posso falar, porque eu fiz uma graduação, 5 anos de pedagogia pela Universidade Federal aqui do Paraná, e eu me formei, sou pedagoga, né? Se eu falar pra você assim, qual que é a sua profissão? Se perguntar pra mim, qual que é a sua profissão? Pedagoga. Você vai entender o que eu sou pedagoga, você vai saber o que um pedagogo faz, você vai ver legitimidade total nessa profissão. Contudo, entretanto, porém, o pedagogo não tem uma lei que regulamenta o exercício da profissão do pedagogo. Mas, né, os órgãos aí, né, o Conselho Nacional de Educação, ele exige que, para ser considerado pedagogo, precisa ter um título de licenciado, né, graduado em pedagogia. Então, eu não posso acordar hoje e falar assim, eu sou pedagogo sem fazer uma graduação, tá? Então, o que vai dizer que eu estou livre para exercer a pedagogia? O meu diploma de graduação em pedagogia, tá? Na neuropsicopedagogia, o que a gente tem? A gente também não tem uma lei que passou lá pelo Congresso Nacional, que regulamenta a profissão de neuropsicopedagogo. Mas, né, a gente tem aí o entendimento que para você ser considerado neuropsicopedagogo, você precisa ter um certificado de pós-graduação, lato sensu, onde você vai ser um especialista em neuropsicopedagogia. Então, o título de especialista a gente dá para quem tem uma pós-graduação. E a pós-graduação, no caso da neuropsicopedagogia, é uma pós-graduação lato sensu, tá? Então, a gente tem ali essa questão, né, de você ter um título de especialista em neuropsicopedagogia. Tá? Então, você terminou a sua pós, você é especialista em neuropsicopedagogia. Isso quer dizer que a gente não tem uma legalização, uma lei federal que regulamente a profissão do neuropsicopedagogo. Não quer dizer que a profissão é de qualquer jeito. Não. A gente tem, sim, norteadores. E aí, um dos norteadores que a gente tem é o Código de Ética da Neuropsicopedagogia. Que aí eu vou falar dele daqui a pouco sobre ele. Mas eu quero responder agora a pergunta central, tá? Eu preciso me registrar em algum órgão, alguma instituição para atuar com neuropsicopedagogia? E a resposta é não. Você não precisa se registrar a nada para atuar com neuropsicopedagogia. Karen, se eu não preciso me registrar, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um certificado de pós-graduação lato sensu válida pelo MEC em neuropsicopedagogia. Não é neuropedagogia, não é psicopedagogia e neurociências, não é pedagogia, psicologia cognitiva e neurociências, não. É neuropsicopedagogia, tá? Com o certificado, você pode atuar com neuropsicopedagogia em qualquer lugar do território nacional sem ter que se registrar a nada.